Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 20 anos, esse é o Agulha Quebrada e, da mesma forma que o Tom Sawyer, a minha mente não pode ser comprada por nenhum deus e nenhum governo. No vídeo de hoje eu falarei sobre um dos maiores discos da história do rock, de uma das maiores bandas da história do rock, o Moving Pictures, o oitavo álbum de estúdio do Rush, considerado por muitos o seu trabalho definitivo, o seu disco por excelência, que foi lançado no dia 12 de fevereiro de 1981. Aqui temos uma síntese de tudo que o Rush havia sido até então, aquele hard rock mais complexo dos seus discos anteriores, junto de um som mais acessível e universal, mas não menos complexo, influenciado pelas bandas da época, além de letras com um cunho filosófico imenso. E que, nas palavras do mestre Neil Peart, o Moving Pictures foi quando o Rush se transformou na banda que hoje todos nós conhecemos. E vamos ao vídeo. O Rush é formado por Geddy Lee no baixo, teclas e nos vocais, Alex Lifeson na guitarra e, por fim, Neil Peart na bateria. Para começarmos a falar sobre esse disco lançado em fevereiro de 1981, é preciso voltar para o início de 1980, quando o Rush lançou o seu sétimo álbum de estúdio, o Permanent Waves, disco que foi um divisor de águas na carreira do grupo, que os afastou daquele som mais complexo, progressivo e indicou um caminho mais radiofônico e acessível, mesmo com as músicas se mantendo bastante complexas. Esse lado mais direto permitiu que eles invadissem as rádios, conquistassem um público maior, fizessem turnês gigantescas pelos Estados Unidos, Reino Unido e, como o próprio Alex Lifeson afirmou, foi a primeira vez de fato que eles lucraram com as turnês. Havia uma equipe gigantesca de roadies, equipamentos, instrumentos e um show de luzes avaliado em $600 mil. A banda também mudou de visual, largando aquelas túnicas brancas e, como o próprio Neil Peart afirmou, que antes eles se pareciam que tinham saído de uma feira medieval, optando agora por roupas mais casuais, como a moda na época pedia. E falando no Peart, ele e Alex cortaram os cabelos, ficando agora mais modernos. Além de que esse som mais acessível do Permanent Wave se deve ao fato que a banda estava escutando novos artistas, se influenciando mais uma vez. Ali era a época da New Wave, de bandas como The Police, que Neil adorava a bateria de Stuart Copeland e também gostava muito do Ultravox. Geddy era fã do Talking Heads, talvez o maior expoente do período. Durante a segunda metade da década de 70, o Rush havia explorado o hard rock e o progressivo, ou melhor, o seu próprio hard rock e progressivo, e o Permanent Waves apontou para um novo caminho. Foi o primeiro passo na década de 80, uma década tecnológica, futurista e com um som muito característico. E é com isso que eu começo falando do disco. No final de junho, o Rush havia finalizado a longa turnê do Permanent Waves e todos os três caras estavam muito energizados, confiantes, e surgiu a ideia de fazer um álbum ao vivo, querendo registrar esse momento. Entretanto, o empresário deles, Ray Daniels, foi esperto e os mandou ao estúdio para aproveitar toda essa dose de confiança. Eles queriam ampliar as possibilidades que haviam começado em Permanent Waves. Dessa forma, o Rush se isolou no Stone Lake Studio em Ontário, Canadá, para começar a criar um novo material. Ali, eles ensaiavam num celeiro onde metade era uma garagem e a outra metade um lugar de fato para ensaiar. Eles começavam com uma jam e as músicas foram se desenvolvendo assim. Primeiro veio The Camera Eye, Tom Sawyer, Red Barchetta, YYZ, Limelight. E logo depois eles partiram para o estúdio Phase One junto do seu produtor de longa data, Terry Brown, onde realizaram algumas demos. Durante esse processo de composição houve mudanças bem grandes. Geddy Lee passou a utilizar muito mais as teclas do que o baixo para compor.
o que permitiu trazer mais camadas às canções, melodias, texturas e sons. E como o próprio Lee explica, isso trouxe um senso maior de arranjos, o que influenciou em mudanças nos timbres da guitarra e bateria. Além de que para algumas canções, Geddy deixou o seu Rickenbacker de lado, usando agora um Fender. Antes deles de fato se reunirem para gravar, Ray Daniels agendou alguns shows pelos Estados Unidos, onde as canções Tom Sawyer e Limelight viram a luz do dia, um pouco diferentes da versão final, mas foi um começo. Depois desse batismo de fogo, juntos de Terry Brown, partiram para registrar as novas composições no Lee Studio, onde haviam gravado anteriormente o Permanent Waves, e ali surgiram as canções Witch Hunt e Vital Signs, um local com um clima mais idílico, tranquilo e afastado. A banda não tinha nenhuma pressão de repetir o êxito do disco anterior, todos estavam voando. Os 4 trabalharam intensamente durante os meses de outubro e novembro, enquanto uma forte neve caía do lado de fora do estúdio. Mas enfim, Moving Pictures, o 8º álbum de estúdio do Rush, ampliou as possibilidades que a banda havia começado em Permanent Waves, pegando várias referências da época, como a New Wave, o ska, o reggae, a música eletrônica, se renovando e misturando com a complexidade que o grupo havia anteriormente desenvolvido na sua fase progressiva, criando um som extremamente direto, acessível, profundo e universal. Um álbum perfeito, viciante, que dá vontade de ouvir tudo de novo quando chega ao seu fim, com cada faixa obrigando o ouvinte a ficar preso em cada um dos seus detalhes. Cada nota do álbum é pensada, não há excessos, nada dali é de graça. Com cada música se parecendo de fato com um pequeno filme que se move e que transforma o Moving Pictures no álbum mais coeso do Rush em sua imensa discografia, o seu trabalho definitivo e o seu disco por excelência. E nas palavras do mestre Neil Peart, foi quando nos tornamos o que somos. Acho que o Rush nasceu de fato com o Moving Pictures. Um hard rock complexo e com mensagens filosóficas profundas, aprofundando a temática mais humana que havia começado em Permanent Waves e que seria cada vez mais presente na década de 80. E falando na década de 80, o Moving Pictures tem uma predominância muito grande dos teclados em algumas faixas, fazendo com que as teclas que anteriormente eram apenas enfeites nas canções, detalhes, se transformassem em pilares totais, apontando o caminho que o Rush iria seguir nos anos por vir, ou seja, um álbum que aponta para o futuro, que grita modernidade. Entretanto, esse é considerado o último disco progressivo do Rush, tanto que na sua fase seguinte eles seguiriam para um caminho muito diferente, daí sim abraçando a New Wave. A obra-prima Moving Pictures foi lançada no dia 12 de fevereiro de 1981, colocando o Rush no topo do mundo, com o álbum atingindo o 1º lugar no Canadá e o 3º tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Se com o Permanent Waves o Rush havia atingido um público muito maior, agora com o Moving Pictures só o céu é o limite. A capa do disco, desenvolvida por Hugh Syme, traz uma foto tirada em frente ao prédio legislativo de Ontário, no Queen's Park, com diversos significados. Primeiramente, ela mostra funcionários de uma empresa carregando 3 quadros, um homem nu em frente a uma estrela, clara alusão ao disco do Rush 2112. Outro mostra uma mulher sendo queimada, clara alusão a Joana Dark, e também a 6ª faixa do disco, Witch Hunt. E por fim, uma pintura da famosa série Dogs Playing Poker. E ao fundo encontram-se algumas pessoas chorando, pois as pinturas são muito tocantes para elas. E na contracapa percebemos uma equipe de filmagem fazendo uma pintura em movimento de toda a cena. Geddy havia afirmado que as músicas do disco eram pequenos filmes que se moviam, o que acabou batizando o álbum e inspirando a capa.
Entretanto, a gravadora Mercury não quis arcar com os custos e a banda desembolsou $10 mil para a arte. O disco é composto por 7 músicas, sendo 4 no lado A e 3 no lado B, totalizando 40 minutos de som. E já vou adiantando que não vou ficar dizendo que tal música é um grande momento, pois as 7 peças são grandes momentos. Tom Sawyer abrindo o disco com uma das canções mais famosas do Rush, quiçá a mais famosa, e que, nas palavras de Geddy Lee, a obra musical definitiva do grupo. Temos aqui a essência de tudo que o Rush havia sido até então. Uma letra muito profunda, grandes riffs, linhas de baixo e bateria muito bem executados e sintetizadores incríveis. E sobre os sintetizadores, enquanto em músicas anteriores do Rush eles eram apenas um enfeite, aqui eles são pilares totais da canção, com Geddy Lee utilizando um Oberheim OBX e um sequenciador digital Roland. E incrivelmente a canção mais famosa do disco foi a mais difícil de ser gravada, com a banda só ficando satisfeita quando ouviu seu resultado na mixagem final. O Rush fez várias abordagens diferentes, arranjos, o solo de guitarra de Alex e a própria letra. E até a maneira de cantar de Geddy na introdução, uma forma muito mais falada do que cantada, era bem diferente para ele. Era como se o grupo estivesse testando tudo que podia. Ela já começa com um sintetizador, trazendo um clima mecânico futurista, como se estivéssemos viajando através do espaço-tempo, com uma nota de baixo tocada pelo pedal Oberheim e a bateria ritmada. Logo depois entra a guitarra e o baixo de fato, caindo em seguida no refrão, e depois um solo do próprio sintetizador e em seguida um de guitarra, com os dois passando por compassos diferentes para depois voltar tudo de novo. E que também esse formato mais comum de canções não era nada usual para o Rush na época. E sobre o solo de sintetizador, ele foi o ponto de partida para o instrumental de Tom Sawyer. Geddy o tocava durante as passagens de som nas turnês, até que quando estavam gravando o Moving Pictures, a banda decidiu usá-lo. E para o solo de guitarra tocado por Alex, é uma reunião de 5 takes feitos em apenas uma única tomada. Lifeson, depois da última tentativa, saiu do estúdio para fumar um cigarro e, quando retornou, percebeu que não iria conseguir criar a atmosfera feita anteriormente. Logo depois dessa demonstração de virtuosismo por parte de Geddy e Alex, chega a hora do mestre, o maior baterista de todos, o Neil Peart, mostrar as suas garras. Na metade da canção, exatamente após o solo de guitarra, onde a bateria de Peart ganha um foco espetacular, fazendo várias frases e que é muito, muito legal de se ouvir. E curiosamente, Peart afirma que nessa parte ele havia se perdido e suas frases foram pura improvisação enquanto buscavam uma maneira de sair dali. E uma pequena polêmica a respeito dessa música, os integrantes da banda Journey afirmam que o Rush se inspirou na sua canção Nick e Dime, lançada em 1977, para formular o instrumental de Tom Sawyer. E se você ouvir, lembra vagamente algumas partes. Se o ponto de partida para o instrumental de Tom Sawyer foi o sintetizador de Geddy, para a letra foi o encontro do Rush com a banda canadense Max Webster. Antes de começarem a gravar o Moving Pictures, eles se reuniram com o grupo no Phase One Studio, onde depois fariam algumas demos do disco, e juntos eles gravaram a canção Battle Scar, que entraria no disco Universal Juveniles, lançado no mesmo ano. Essa conexão aproximou o Rush, principalmente Neil Peart, do letrista do grupo Pai Dubois, que deu de presente à banda o poema chamado Lois the Lawyer ou Lois the Warrior, inspirado no livro de Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer. Na história, Tom era um garoto rebelde de 12 anos que morava numa cidade às margens do rio Mississippi. Certa noite, ele e seu amigo Huckleberry Finn testemunham um crime brutal, fogem por medo e juram nunca revelar a identidade do assassino, temendo por suas vidas. Dessa forma, Peart juntou o poema Louis the Warrior de pai, que trazia a imagem de um guerreiro dos dias modernos, e o transformou em Tom Sawyer,
com Neil Peart afirmando que o resultado final é 50% dele e 50% de pai. Aqui Peart, da mesma forma que Mark Twain, usa a figura do garoto Tom Sawyer e fala através dele, tecendo suas críticas à sociedade e passando suas ideias filosóficas. Entretanto, ele atualiza o garoto utilizando essa imagem do guerreiro dos dias modernos, um ser confiante, cheio de si, que será assim independente do tempo ou espaço e com a mente aberta, sem ideias fixas e com talvez até um pouco de inocência. Um espírito livre, bondoso, um rebelde, pronto para a aventura. Além disso, Peart afirma que com a letra quis conciliar o garoto e homem dentro de si e falar também das diferenças entre o que as pessoas são e o que os outros apenas percebem que elas sejam, além de expandir o tema de rebelião e instinto que já estavam presentes no manuscrito de Pai. E sobre a conciliação do garoto e homem, é preciso dizer que Peart passou a infância num ambiente semi-rural e que agora cresceu, tem uma timidez, introspecção que muitos confundem com arrogância. Contudo, a rebeldia do protagonista em não obedecer às autoridades não deve ser vista de forma alguma como arrogância, mas sim como reserva de sua integridade. Contudo, o guerreiro dos dias modernos não é um guerreiro de capa e espada, mas sim pretende ser uma pessoa comum que enfrenta suas próprias adversidades do cotidiano, mas acaba se personificando num sujeito filosófico de iluminação, racionalidade e verdade, dizendo que as mudanças não são permanentes, mas mudar é, que o mundo é o que fazemos dele e que não devemos ceder de forma alguma os nossos princípios, não importando Deus, religião e governo. Por fim, enquanto musicalmente Tom Sawyer indica um caminho mais moderno, cristalizando a nova essência do Rush, um Rush mais moderno, a letra cristaliza a essência pura da banda, a arrogância enganada, confiança, independência, preservação da sua própria autenticidade, ou seja, o Rush por excelência. Essa é uma música sobre um carro chamada Red Barchetta, o segundo movimento, peça do Moving Pictures, ou será um pequeno filme? A forma como a música é construída com cada uma das suas peças nos transporta para a narrativa cantada por Geddy Lee, como se estivéssemos vendo um filme, ouvindo a música e criando as imagens na nossa cabeça. E o próprio Alex Lifeson afirma que esse era o objetivo da música, criar uma canção cativante que faz o ouvinte prestar tanto atenção no instrumental quanto na letra, nas ações que vão se desenrolando. E eu digo que é impossível ouvir Red Barchetta sem ficar empolgado e sem querer fazer parte da aventura narrada. E curiosamente, essa música foi gravada em apenas um take. Acredito que seja impossível separar a letra da música, pois elas estão juntas no desenvolvimento da aventura. Como dito anteriormente, ela é uma música sobre um carro, mais especificamente uma Ferrari 166 MM, que Peart tinha na época e era apaixonado, tanto pelo seu carro quanto por carros em geral, trazendo um quê de fantasia masculina à música, e a letra foi inspirada no conto de ficção científica Nice Morning Driver, de Richard S. Foster, publicada em 1973 na revista Road Track. Ela abre com uma sequência de harmônicos na guitarra de Alex, criando um clima de calmaria hipnótico que nos transporta a outro mundo, enquanto os pratos de bateria vão surgindo aos poucos, e depois o baixo fazendo algumas frases como se alguém estivesse ligando o motor de um carro. A canção vai crescendo, caindo num dedilhado de guitarra bem melódico e bonito, e depois entram os vocais de Geddy apresentando o mundo de Red Barchetta nos olhos do protagonista sem nome. Temos aqui um mundo futurista onde carros são proibidos e o herói da canção viaja todos os domingos para a casa do seu tio no campo que costumava ser uma fazenda, fugindo das autoridades ou dos olhos, como diz a letra, fazendo talvez uma referência à obra 1984 de George Orwell. A canção em seguida entra numa parte mais agitada, pesada, com uma interação muito legal entre baixo e bateria. Nessa parte, o protagonista sai do trem e entra no celeiro do seu avô,
onde há um carro vermelho guardado com muito cuidado por mais de 50 anos. Depois de uma pequena parte com os harmônicos, a música retorna a seu ritmo com o protagonista pegando o carro, pronto para cometer o seu crime semanal. Numa sessão que ocorre no meio da canção, a banda cria um clima de grande empolgação, transportando o ouvinte para dentro do carro, com o protagonista ligando o motor. Em seguida, ouve-se sons de pneus e um solo incrível de Alex Lifeson, que, segundo o produtor Terry Brown, teve um som feito para transportar o ouvinte para dentro de um túnel em alta velocidade. Mais para frente, ocorre um confronto quando o protagonista se encontra com a polícia, que passa a persegui-lo, mas ele consegue fugir, retornando para a casa do seu tio, com os harmônicos de Alex encerrando a música como havia começado. Mesmo trazendo a ficção científica, que é um elemento pertencente ao passado da banda, aqui ela aponta para o futuro numa temática mais escapista e cotidiana, como o protagonista indo para o interior. Da mesma forma que ocorre em canções anteriores do Rush, como 2112, The Trees, Red Barchetta traz a mensagem do perigo do indivíduo sacrificar a sua integridade ao coletivo governo, pois quando baixamos a guarda, tais entidades farão de tudo para podar a sua vontade por um suposto bem comum. Em suma, um tributo à velocidade, aventura, juventude, rebeldia e à modernidade. E uma última curiosidade, a pronúncia é Barchetta e não Barchetta. Só anos depois é que Geddy descobriu isso quando um amigo italiano lhe contou. YYZ, a terceira faixa do disco e sua única instrumental, mas que sozinha ela já conta toda uma história. Primeiramente, as letras YYZ são um código de 3 dígitos designados pela Associação Internacional de Transportes Aéreos, ou seja, cada aeroporto ao redor do mundo tem um. No caso de Toronto é YYZ. A banda estava voando num avião particular em Toronto quando ouviram em código Morse o YYZ e acabou se transformando na parte rítmica da música. O Rush, que passava muito tempo longe em suas turnês e sentia vontade de voltar para casa, então o título veio como uma homenagem. Ela nasceu de uma brincadeira entre Geddy Lee e Neil Peart no estúdio enquanto Alex Lifeson estava na rua brincando com seu avião de controle remoto. Neil e Geddy começaram com o tema de tempo 10/8, que era a versão deles do código Morse. E depois, quando Alex voltou, foram moldando a música, levando-a a outro nível. E o resultado é simplesmente impecável, uma música com uma grande complexidade, muito rápida também e com nenhuma parte fácil de ser tocada. Ou como Neil Peart afirmou, é uma música de aeroporto, como a despedida de um parente ou a partida para destinos exóticos, como o solo de Alex Lifeson, que segundo ele tem um toque de Oriente Médio. Logo após o solo de guitarra chega a minha parte favorita da canção, quando entram os sintetizadores, trazendo um clima épico, grandioso, belo, e digo que é impossível ouvir essa parte sem ficar arrepiado. Como cada parte, baixo, bateria e guitarra tinham a sua própria complexidade, a banda decidiu gravar separadamente, o que era bastante raro. Eles até pensaram em fazer um instrumental mais curto e colocar uma letra, mas logo desistiram da ideia. Mas no fim, o YYZ se transformou no instrumental mais famoso do Rush, quiçá da história, com um tema muito simples, que é a lembrança de sempre voltar para casa. Limelight, a quarta faixa do disco e que encerra o lado A. Se nas outras canções do disco já tínhamos exemplos do som de rock mais acessível, mas de forma alguma simples, que o Rush estava almejando, como em Tom Sawyer, Red Barchetta, YYZ, Limelight é o melhor exemplo possível. Podemos dizer que ela é uma canção pop por excelência. Todos aqui estão extremamente afinados, seja a guitarra de Alex, que abre com um riff muito legal, o baixo e os sintetizadores de Geddy ou a bateria de Peart. E se você notar, a música tem um tempo um pouco quebrado, mas que é extremamente cativante, ou seja, uma complexidade atraente. Na metade, para o final da música, temos simplesmente um solo espetacular de guitarra tocado por Alex e que, segundo ele próprio,
o seu favorito em toda a sua carreira. Terry Brown afirma que para uma música tão bela não era possível um solo qualquer, tinha que ser algo especial. E de fato o solo se transformou em algo especial, muito bonito, cheio de reverb, com Alex utilizando a alavanca da sua guitarra com maestria. Se musicalmente Limelight é belíssima, a letra também é. Com Permanent Waves, o Rush havia atingido um grande público, mais fãs do que eles já tinham, e a fama não era algo que agradava a Neil Peart. Na verdade, o assustava. Ele afirma que quando o The Who, uma das suas bandas favoritas, tocou em Toronto quando ele era um adolescente, não se imaginava indo até o hotel onde os caras estavam. Peart não queria a fama, queria simplesmente ser um bom baterista. Dessa forma, Limelight não apenas fala sobre a fama do ponto de vista de Neil, mas de uma forma universal, não colocando um eu na música, falando que há uma grande diferença entre sonhar com a fama e de fato vivê-la, da alienação que ela pode trazer, como o Conto da Caverna de Platão. E temos também uma referência a William Shakespeare da sua peça As You Like It, e que já havia sido utilizado no primeiro disco ao vivo da banda, o All the World is a Stage. Com toda essa sinceridade e honestidade, Limelight é apenas um prenúncio do que estava por vir após o lançamento do Moving Pictures. The Camera Eye, abrindo o lado B, temos uma grande canção, um épico e literalmente uma grande canção, pois ela atinge quase os 11 minutos de duração. Curiosamente, a primeira faixa escrita para o disco e a última de uma era de grandes composições, dividida em duas partes, uma chamada New York e a outra London. Musicalmente, a canção é muito progressiva, com uma introdução passando dos 3 minutos de duração, e que a banda pensava em algo como uma trilha sonora, um tema de filme para essa introdução. Há um grande destaque dos sintetizadores de Geddy, que ajudam a transformar a música, obviamente junto da guitarra, baixo e bateria, numa peça muito energética, transportando o ouvinte de fato para as duas cidades, com efeitos sonoros característicos de cada uma delas, como por exemplo alguns trechos do filme clássico do Superman de 1978, levando o ouvinte à cidade de Nova York, mais especificamente quando Clark Kent chega ao planeta diário, e o som do sino do Big Ben de Westminster no final da canção. Por mais que The Camera Eye abrace o estilo épico da fase progressiva da banda, sua letra se afasta da temática mística, abraçando um lado muito mais próximo da realidade, mais uma vez apontando para novos caminhos. O que combina bastante com a letra, pegando a tradição da cidade de Londres e a modernidade de Nova York, com os versos tratando das diferenças entre elas, as duas maiores metrópoles da língua inglesa, com o título e tema inspirados no trabalho de John Dos Passos, um dos autores favoritos de Neil Peart. Da mesma forma que na obra de Dos Passos, a letra de The Camera Eye traz vários relatos que demonstram a solidão, anonimato e a pressão gigantesca de viver numa cidade marcada pelo progresso e pela velocidade. Portanto, temos um protagonista fascinado pelas belezas das cidades e que se lamenta sobre as distrações dos moradores das suas respectivas metrópoles, tão inseridos em seus mundos que não percebem, por exemplo, o cair da chuva, quase como uma continuidade da música anterior, Limelight. As diferenças das duas cidades, Nova York e Londres, são apresentadas ao ouvinte como se fossem investidas de fotojornalismo, com vislumbres das duas capitais e suas respectivas peculiaridades, como se fossem cliques de um fotógrafo em movimento. Contudo, é importante dizer que The Camera Eye não é restrita à obra de John Dos Passos, mas também demonstra um sentimento de admiração e a capacidade de perceber magia tanto nessas cidades quanto em qualquer outra cidade ao redor do mundo, ou simplesmente na vida. Witch Hunt, a sexta faixa do disco e com certeza uma das mais sombrias em toda a discografia do Rush. Ela é pesada, densa e ao mesmo tempo épica e belíssima. Ela foi a última faixa concluída para o disco e a única que a banda tinha uma vaguíssima noção da canção, apenas que ela seria uma peça
para o estúdio. Ou seja, ela foi reservada para a banda poder brincar, criar no estúdio, sem a preocupação de apresentá-la ao vivo. Como por exemplo, Peart utilizando vários efeitos de percussão incomuns e gravando sua bateria 2 vezes, como se tivessem 2 bateristas tocando. E curiosamente temos a participação de Hugh Syme tocando teclado nessa música, como havia feito anteriormente em Tears do disco 2112 e Different Strings do Permanent Waves. Sobre sua letra, ela deixa bem claro qual será o seu tema no seu título e nos seus segundos iniciais, quando ouvimos gritos, discursos de ordem, palmas, trazendo imagens bem sombrias. E curiosamente, esses gritos que remetem a uma multidão medieval furiosa foram gravados pela banda e pela equipe de Rhodes do lado de fora do Lee Studio, numa noite com muita neve e com muita bebida. Na época que o álbum estava sendo trabalhado, surgiu um boato na mídia que Neil havia abandonado uma letra inspirada na obra Wessex Tales de Thomas Hardy, muito famoso pelo seu pessimismo e radicalismo. Entretanto, Neil Peart acabou escolhendo Witch Hunt, inspirada na caça às bruxas de Salem. Contudo, da mesma forma que anteriormente em sua discografia, a banda faz o uso de imagens antigas para mostrar como tais dramas ainda se refletem nos dias de hoje. Além disso, Witch Hunt é a terceira parte de uma série chamada Fear. Peart explica que a ideia de fazer uma série veio de um conhecido seu que afirmou que o mundo não é governado pelo amor, razão, dinheiro e sim pelo medo. A ideia de Peart era explicar todo o conceito de uma só vez, mas ele decidiu separá-lo. Aqui temos a demonstração de como o medo move multidões, provocando preconceito, intolerância e ódio, como a vontade do coletivo às vezes acha que sabe mais do que o próprio indivíduo. O engraçado é que essa canção é a parte 3 de músicas que ainda iriam aparecer ao longo dos anos na discografia do Rush. Vital Signs, a 7ª e última faixa do disco e que aponta para os novos caminhos que a banda iria seguir nos anos 80, com uma forte presença da New Wave, ska, reggae, mostrando muito bem como o Rush estava influenciado por bandas como Ultravox, Talking Heads, mas principalmente The Police. Dessa vez, Alex Lifeson abraça uma Fender Telecaster para ter um timbre semelhante a de Andy Summers. E Neil Peart toca com uma caixa mais fina e bateria eletrônica similares ao aparato de Stuart Copeland, dando batidas bem secas. Mas também temos o uso de sintetizadores e o baixo de Geddy Lee dando uma cara de Rush. Se Witch Hunt foi a última canção a ser gravada, essa aqui foi feita quase no fim de todo o processo de gravação, da mesma forma que em alguns discos anteriores, para dessa forma capturar toda a energia, pressão e espontaneidade do ambiente, o que acabou levando a banda para vários caminhos. Temos uma música curta, direta e eclética, não ficando apenas no ska, mas mostrando várias influências desde o início da banda. Sobre sua letra, temos mais uma que trata da natureza humana. Segundo o letrista, os versos funcionam primeiramente como uma espécie de resposta às terminologias dos eletrônicos e computadores, fazendo uso desses elementos para explicar algumas das características das relações, intervenções, influências e reações dos indivíduos com o ambiente e com os grupos nos quais estão inseridos. Ou seja, ela é uma resposta ao idioma dos eletrônicos e computadores que muitas vezes parecem fazer um paralelo com o ser humano nas funções e inter-relações que empregam, como se o ser humano colocasse as suas leis nas máquinas e essas próprias máquinas passassem a viver por essas mesmas leis. Através dos versos de Peart, partindo de expressões voltadas à tecnologia, influenciado pela paixão, pela ciência, tecnologia e também pelas inovações em estúdio, enxergamos o fluxo das relações humanas nas infinitas dinâmicas internas e externas, com o letrista se empenhando na leitura de emoções, mal-entendidos e memórias que formam nossa natureza, como se fosse uma corrente de elétrons dentro de um pequeno chip. Portanto, Vital Signs expõe o indivíduo na busca pelos seus próprios sonhos e que a fonte das nossas barreiras é interna, psicológica, reduzindo a vitalidade das nossas próprias vontades,
como no refrão, quando temos a afirmação que uma mente cansada pode interpretar mal as informações que chegam até nós, provocando o descontrole e o caos, além de também as barreiras externas colocadas por terceiros. E para buscarmos nossos sonhos, precisamos de persistência e que nosso esforço acaba superando tais barreiras e nos elevarmos, sermos superiores aos padrões criados. E curiosamente, quando a canção começa a se encaminhar para o seu fim, Ged num pequeno trecho canta Evelate e não Elevate, o que talvez queira significar que o protagonista já está fugindo desses padrões. Vital Signs é uma canção tão viciante que quando chegamos ao seu fim, dá vontade de não só ouvi-la novamente, mas como o próprio disco. Acho uma forma espetacular de encerrar o clássico Moving Pictures. Conclusão, Moving Pictures, o 8º álbum de estúdio do Rush, é o resultado de tudo que a banda havia aprendido até então na sua fase mais complexa, juntando com as novas referências que estavam surgindo ali na época, deixando o seu som mais acessível, mas de forma alguma menos complexo. Além de termos aqui letras muito mais humanas, próximas do ouvinte, indicando a tônica que a banda iria seguir nos anos por vir. E juntando todos esses elementos, o Moving Picture se transforma no disco do Rush por excelência. Ou como o próprio Neil Peart afirmou, foi quando o Rush se transformou na banda que hoje todos nós conhecemos. Espero que tenha assistido ao vídeo até aqui, tenha gostado e se interessado. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de curtir o vídeo, caso tenha gostado, de botar um comentário aqui embaixo dizendo se você gosta do Moving Pictures ou se ele é o melhor disco do Rush ou não, ou colocar o seu disco favorito do Rush aqui nos comentários, além de compartilhar com seus amigos que gostam do Rush ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir o Insta da Agulha Quebrada, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima!